Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado, estou passando para avisar que a segunda parte da entrevista com o Walter Minhoca está muito bacana, já está aí no canal e você pode conferir tudo aqui no Papo com o Léo Careca, valeu? Não dá mole, se inscreve nesse canal, compartilha o vídeo, tá? Deixa o teu like aí, vamos buscar essa meta aí de 400 inscritos ainda essa semana, me ajuda com isso aí, você que está vendo esse vídeo, valeu? Então vamos pro vídeo que é o que mais importa. Em relação assim, você falou que acabou ligando pro Kleber Leite pedindo para sair e tal, e eu lembro, e justamente depois desse jogo pro Internacional, a derrota pro Internacional, você acabou saindo, justamente na época que o time é, foi para a zona de rebaixamento. Muito se falou aqui no Rio de Janeiro na época que vocês não aguentariam a pressão, porque vocês viam do Ipatinga e vieram jogar no Flamengo e que a pressão era diferente, tudo mais. Então, pouco se falou nessa questão salarial e muito se falou na questão de pressão, porque na época o Flamengo estava de fato uma panela de pressão. Você acha que isso também pesou para você? Você acha que houve de fato uma pressão e você de repente pode ter balanceado? Ou a tua questão foi única, exclusivamente, porque você não estava com psicológico por conta do que você falou já anteriormente, por causa da questão de salário, etc. Olha, o primeiro fator que me fez decidir isso foi salarial. Não vou mentir para você, não. A questão da pressão aconteceu, foi de uma forma que eu nunca tinha visto antes e vivido, principalmente. Mesmo aqui em Cruzeiro, não vou falar de Patinga, que Patinga não é time grande, mas nunca tinha passado pelo que eu passei aí, ao ponto desse jogo mesmo contra o Internacional, eu ter que sair escondido dentro do carro do Albino, porque o torcedor queria vir conversar. Agora, essa questão da pressão, eu falo assim, se eu tivesse, como eu falei, né? Se o meu empresário na época tivesse sentado, conversado comigo, às vezes até minha esposa, né? Eu lembro que na época minha esposa ficou meio chateada com o Ney, que falou assim, o Ney Franco, né? Que era o treinador, falou assim, eu acho que ele poderia ter sido mais seu amigo, seu parceiro, por ele já te conhecer há muitos anos. E eu falei assim, mas ele foi. Porque o que aconteceu? Acabou esse jogo contra o Inter, eu fui para casa, cabeça quente, cheia, e aí me vem uma ligação já, que aí vou falar, foi do Itaí, para me voltar para o Ipatinga, ganhando a mesma coisa que eu iria ganhar aí, que eu estava ganhando aí no Flamengo, e falou que já me adiantava um mês na minha mão, e eu precisava naquela ocasião, não vou mentir, eu precisava de fato do dinheiro, e aí eu pensei o quê? Falei assim, eu vou voltar. E nisso, com a situação da pressão e tudo, eu falei assim, eu vou voltar. E nisso o Ney me ligou. Tipo assim, acabou o jogo, umas 8 horas, deu umas 9h30 da noite, o Ney me ligou. Falei, Valdo, próximo jogo nosso, me perguntou como é que eu tava. Falou, o próximo jogo nosso, se eu não me engano, era o Clássico contra o Botafogo, ou era o Grêmio fora, um trem assim, depois o Botafogo em casa. Não, era o contrário, era justamente o Clássico, depois o Grêmio fora. E aí ele falou assim, eu vou ser bem sincero para você. Devido à pressão e tal, eu queria ver como é que você tá, porque eu vou te segurar nos jogos em casa, porque você está vendo que a torcida está pegando no seu pé, no meu pé, no pé do Léo, de todo mundo que veio de Patinho. Eu vou dar uma segurada, e nos jogos fora eu vou te levando e vou te colocando aos poucos, até mesmo você pegar confiança de novo, a torcida dar uma segurada e tal. Mas eu queria ver de você o que você acha. Eu falei, Sonei, eu quero ir embora. Foi onde que eu falei, eu quero ir embora, o Itaí me ligou e tal, eu prefiro voltar para lá. E ele falou assim, pois é, eu tô te ligando por isso, porque o Itaí me ligou aqui também e tal. Só que se você falar que quer ficar, você vai ficar. Só que eu corro o risco de sábado perder o jogo também e eles me mandar embora. Eu falei, não, eu quero ir embora. E foi onde que eu decidi de ir embora. E nisso, depois eu peguei, eu lembro que ele estava internado na época, a gente foi fazer uma cirurgia. Conversei com ele um tempo, agradeci ele e tudo. Isso no sábado à noite. No domingo, meio-dia, é onde que eu falei, a ficha caiu. Falei, cara, eu demorei tanto para chegar num clube grande, sonhei tanto por esse momento, e agora eu simplesmente estou largando, não posso fazer isso. E eu tentei contornar toda a situação, liguei para ele de novo, liguei para o Ney de novo, falei para o Itaí que eu não queria mais, liguei para o Alvimar, que era o presidente do Cruzeiro na época, só que resumindo, já tinha saído na imprensa e tal, antes que até o Kleber falou, Valdo, eu sei que você é um grande jogador, você tinha tudo para dar certo aqui e tal, mas você não está com psicológico bom, não sei o que, parará, e
resumindo, não deu mais para continuar. Então, assim, eu acho que o peso maior, na verdade, foi justamente o financeiro. Agora, se eu falasse para você, a pressão também não foi? Foi. Só que eu diria que foi o menor de todos. Porque isso aí eu ia ter que passar na minha vida, e como eu passei depois em outros lugares, entendeu? Tu acha que se tu tivesse contornado essa situação, tivesse tido um pouco de paciência na época, fosse melhor assessorado, inclusive tivesse uma ajuda que você falou aí que não teve, e as coisas tivessem, pelo menos nesse ano de 2006 aí, entrassem no trilho, você acha que você teria um futuro muito, muito positivo no Flamengo? Como é que você via isso aí na sua carreira? Você acreditava no seu potencial para, de fato, ser ali um grande nome no meio de campo do Flamengo? Olha, eu acreditava muito. De falar a verdade, a gente, igual eu falo, se você falar assim, eu sempre tenho o costume de falar, Walter, o que você arrependeu no futebol? Meu arrependimento no futebol foi esse, para te falar a verdade. Porque a gente sabe o quanto é difícil chegar num time grande e pelo que eu jogava, vou falar assim, eu tinha certeza que eu com confiança, na verdade, eu tendo a confiança do treinador, na verdade, como eu tinha do Ney, era eu colocar as coisas no lugar, porque futebol para chegar e arrebentar eu tinha. Eu confio muito, confiava muito nisso. Eu lembro assim, eu sou muito amigo do Léo Medeiros até hoje, e às vezes a gente conversando assim tudo, eu lembro que a postura que o Léo Medeiros teve diante disso era que eu deveria ter tido. Porque se você for lembrar, se eu não me engano, o Léo Medeiros foi em 2006, o Léo Medeiros saiu daí em 2008. Eu acho, se eu não me engano, 2007, final de 2007 ou 2008. Mas ele ficou aí mais 2 anos. E 2 anos, tipo assim, esperando a oportunidade, um joguinho entrava, depois veio, eu lembro que veio o Joel depois, Joel colocava ele para jogar de vez em quando e tal, e ia tendo as oportunidades. E ficou quietinho na dele. Então acabou que eu e o Diego Silva viemos embora, e eu falei, poxa, eu até falo com ele, Léo, se eu tivesse tido a sua atitude, ficado lá quietinho, ele até brinca comigo, ó, você é o jogador mais burro que eu já vi na minha vida. Você é cabeçudo demais, cara, não sei o que e tal. Tá, Léo, mas é aquele negócio, é só quem tá na pele na hora que poderia ver. E isso, para te falar a verdade, confessando, eu fui recuperar o gosto, o prazer de jogar futebol novamente, falar assim, poxa, isso para mim foi um trauma grande. Eu vou mentir para você, não. Eu, entre aspas, assim, eu perdi 2 anos da minha vida. Eu fui voltar a jogar com alegria, jogar o futebol que eu sempre joguei novamente em 2008. 2008 para 2009. Tanto que em 2009, depois eu cheguei no Guarani, nós fomos vice-campeão da Série B, eu fui um dos Grande destaque. melhores atletas da competição, joguei de 38 jogos, joguei 35 jogos titular, fizemos uma campanha assim impressionante, acabou o Vasco foi campeão naquele ano, mas depois disso eu consegui voltar a jogar aquele futebol alegre que eu sempre joguei. Walter, fala aí um jogo inesquecível teu pelo Flamengo, que tu acha que foi o teu melhor, ou que te marcou por algum outro motivo também. O que me marcou foi contra o Juventude. Juventude, eu entrei no decorrer do jogo, devia ter uns 15 ou 20 minutos do segundo tempo. E foi meu primeiro jogo no Maracanã, na verdade. No Maracanã que eu falo assim, vestindo a camisa do Flamengo, né? Então foi um jogo que, na primeira bola que eu peguei, eu lembro que eu dei um lençol no jogador do Juventude. Eu lembro que, sim, se eu tiver pegado na bola 10 vezes, 8, 7 vezes, foi com grandes jogadas, assim, na verdade. E agora, o melhor jogo que eu achei que eu fiz com a camisa do Flamengo, na verdade, foi contra o Botafogo. No clássico que teve, nós vencemos de 1-0 esse jogo. Mas o que ficou marcado para mim mesmo foi esse contra o Juventude. Porque foi o passe que eu dei para o Léo Moura, foi de um gol. Teve um passe de calcanhar que eu dei para o Ramires, que até eu tive a oportunidade de ir num programa depois aí, até com o Gerson, né? O canhotinha de ouro, vamos falar assim. Uhum. E ele falou assim, até me perguntou nos bastidores do programa, falou assim, Walter, esse passe que você deu para o Ramires, você tinha visto ele?
Eu falei assim, ô Gerson, se eu falar para você que eu vi que era o Ramires, eu tô mentindo, mas eu vi que tinha uma camisa vermelha. E eu não preciso de olhar quem que é, eu só preciso saber a cor do meião e a cor do short. E da camisa. Ele falou assim, cara, é porque eu vejo no lance, você não olhou para trás. E eu gostava muito de fazer esse tipo de jogada, de dar um passe de calcanhar. E é igual eu falo mesmo, eu não preciso de ver quem que é. Se eu ver que é do meu time que tá com a camisa, eu dou sem olhar mesmo. Isso aí já era normal de se fazer já. Agora, pra gente fechar, volto pra te botar aí meio que numa cilada aí. Você já revelou em entrevistas que você era atleticano, né? Você começou em Minas sendo atleticano. Assim, a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, assim como Grêmio e Inter, elas são muito fortes pelo regional ser só eles dois, né? Então, assim, aqui no Rio, por exemplo, o Flamengo tem rivalidade com o Vasco, o Botafogo e o Fluminense é um pouco dividido, São Paulo são 4. Nesses dois estados é mais concentrado, então é muito forte a rivalidade. Queria saber como é que foi para você, assim, iniciar a tua carreira no rival do coração, isso assim, porque o jogador, quando ele começa, de fato, uma vida profissional, essa coisa do time acaba meio que dissolvendo, né? Você já não fica tão apegado a essa coisa de, meu time, meu time, meu time. Mas como é que foi? As pessoas sabiam, pelo menos ali, algumas pessoas sabiam que você era atleticano, você estava jogando no Cruzeiro. Fala um pouquinho como é que foi essa sensação para você e essa situação. No início foi meio difícil, porque minha família, eu tenho 4 irmãos, meu pai, todos atleticanos. Meus primos, todos são atleticanos. Vou falar 90% da família é atleticana. Então tinha as brincadeiras, não vem com camisa do Cruzeiro aqui para dentro, não. Tinha aquele negócio todo, né? E para mim, de fato, assim, no início, vou falar no início que eu falo 2 semanas assim, foi difícil, né, de digerir tudo isso e tal. Mas depois, cara, acaba que você tá ali jogando, principalmente os clássicos, eu vou falar desde categoria de base, quantos e quantos clássicos que eu joguei, que às vezes a gente eliminou o Atlético em alguma competição importante, como até mesmo Taça São Paulo, tinha a Taça BH aqui na época também, que era muito forte. E essas competições a gente vai tendo esses confrontos e a gente vai eliminando. Quantas vezes acabou o jogo, eu sem perceber, acabava, eu estava ali batendo a camisa, beijando a camisa, e acaba que vai virando uma coisa assim normal. E o supervisor e o treinador na época, na base do Cruzeiro, sabia que eu era atleticano. Porque aconteceu de vezes eu estar assistindo o jogo no alojamento, lá na concentração, que eu morava lá na Toca, né? E jogo do Atlético, às vezes sai gol e eu comemorava. Então, assim, só que era uma coisa que eu não percebia. Na hora que eu ouvia, assustava, eu já estava comemorando e falava com os atletas, todos sabiam, né? Mas até que um dia o diretor, o supervisor ficou sabendo, eles me chamaram, conversaram. Só que, tipo assim, Léo, eu quando eu pegava os times grandes, a motivação já vem por si só, por estar jogando contra um time grande. E quando eu jogava com o Atlético, cara, dificilmente eu fazia um jogo ruim. E ele sempre brincava comigo, os supervisor. Eu falo que era o pai que eu tive assim na base do Cruzeiro. E ele sempre falava assim: se você jogar mal hoje, você já sabe, né? E por incrível que pareça, eu não lembro de ter feito um jogo mal contra o Atlético. E aí até alguns amigos meus falavam assim: Valdo, por que contra o Atlético você dá a vida? E aí eu brincava, eu falava assim: é porque um dia você tem que me chamar para me jogar lá. Para mim jogar lá, eu tenho que jogar bem contra eles. Mas assim, até hoje, pra você ter ideia, eu jogo às vezes no Márcio aqui do Cruzeiro. A identificação que eu tive, que eu te falei, eu fiquei 6 anos no Cruzeiro, contando com base profissional, e eu sempre fui vinculado ao Cruzeiro. Quando eu fui para o Flamengo, eu era emprestado do Cruzeiro, eu fui para a Arábia Saudita, Coreia do Sul, com contrato com o Cruzeiro, por empréstimo. Eu fiquei no Cruzeiro, na verdade, de 98 a 2012. Então, eu tenho um vínculo, na verdade, uma identidade com o Cruzeiro muito grande. Agora, essa questão do torcer, como se diz, é mais forte. Tentei parar de torcer uma vez, mas aí depois cai o Ronaldinho Gaúcho aqui, acontece tudo novamente, aí o negócio ficou florido novamente. De certa forma, tu se arrepende? Teve alguma oportunidade? Tu queria ter passado pelo Atlético Mineiro? Como é que ficou? Você acha que isso foi uma situação para você, sei lá, você gostaria de ter passado antes de encerrar? Não sei, de alguma forma, tu pensava nisso? Era um plano teu? Era um sonho.
Na verdade, sempre foi meu sonho. Me prejudicou uma vez, justamente quando eu voltei do Flamengo, eu saí do Flamengo na época. E no ano seguinte, 2007, agora se eu não me engano foi 2007 mesmo, o Emerson Leão estava aqui na época, no Atlético, treinador, e eu tinha acertado já com o Ziza, que era o diretor, presidente, e com o Beto, que era o diretor, tinha acertado as questões salariais todas já com ele. Só que nessa época eu fiquei 6 meses, 7 meses numa negociação na justiça com o Cruzeiro. E nisso, para o Atlético, eles achavam que eu estava liberado, porque eu tinha colocado o Cruzeiro na justiça. Só que nisso eu já tinha feito um acordo e automaticamente eu me vinculei ao Cruzeiro novamente. E aí, quando esse cara sabendo disso, barraram na hora. Falei, Walter, não tem como a gente contratar um atleta que tem vínculo com o nosso maior rival. E vim para cá por empréstimo. Aí contornei a situação, conversei com o meu advogado, vamos fazer um acordo com o Cruzeiro, vamos. Aí depois que a gente conseguiu fazer isso, o Leão foi e barrou. Eu falei assim, rapaz, né, não é para ser mesmo. Aí foi quando eu saí e fui embora para a Arábia Saudita. Foi a única oportunidade, mas de fato era um sonho que eu tinha de ter vestido essa camisa.